Então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007, a empresa começou a crescer. A empresa começou a acontecer, a gente começou a trabalhar com o Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008, a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009, a gente explodiu. Bum, viramos a terceira maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011, a gente ficou na liderança. Tudo dando certo. Dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou aonde para falar assim? Você tem qual experiência? Então, não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores, mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí, quando chegou de 2013 para 2014, a gente já estava assim, fazendo muitos grupos famosos, muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova, aí eu comecei a gastar a bel prazer, tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Você tratava a PJ como se fosse Meu Deus do pessoa céu. física. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim, pior coisa. Então, E é super comum. é muito comum. É o mais comum. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E hoje a gente sabe que a visão é a empresa rica e você comendo. Matou a vaca, né? Exatamente. E aí eu fiz uma viagem, eu viajava muito e tal, fiz uma viagem para Nova York, a Janine, e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Eu falei, como assim? Tá tudo bem, eu Pra embarquei. você foi do nada. Foi do nada. A gente já sabia que estava assim, difícil e tal, mas a gente já tinha passado por outras dificuldades. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Então, tipo assim, eu tinha 3 milhões de caixa, mas estava devendo 9. Nossa. Só que aí vai piorar. O que, cara, vamos lá, a cifra, o que foi o quebrar com gosto assim? Eu quebrei em 2 milhões e meio de dólares na época. Nossa. Eu tô me Arrepiei sentindo todinha. assim. Não foi nada, minha. Amadora, Patrícia. Ai, tô muito amadora, gente. 2 milhões e meio de dólares. 2 milhões e meio de dólares que eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Quebrado. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro pro fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Nossa, mãe. Gente. Deu tudo errado ao mesmo Deu tempo. tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte, quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Você vai passar pelo que tem que passar, é plano divino. É uma conspiração divina a seu favor. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Cara, todo mundo começou a pedir, os funcionários começaram a dar baixa, tchau, 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 perceberam que tava quebrando. Viram que ia quebrar. Dívida é os uma amigos doença foram embora. infecto-contagiosa. As A pessoas... dívida é a maior ladra de energia espiritual e emocional do ser humano, né? Um pai de família tem que odiar dívida, senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional, e para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor. Não tinha pra quem nada. pedir ajuda. Aí o que eu pensei? Vou limpar meu nome. O pessoal começou a falar mal de mim, todo mundo ligando, processo, tomamos não sei quantos mil processos que eu tinha que ir nos processos, eu ia tremendo assim, porque emocionalmente você fica destruído, ninguém te ameaçando, pedindo dinheiro e não sei o que, falando que vai não sei o que, e você ainda tendo que ir no processo, todo mundo te acusando de tudo. Cara, eu só não morri porque Deus não quis. No meio disso, eu fiz uma besteira. Qual foi a besteira que eu fiz? Não tinha mentores, eu tinha patrimônio. Eu queimei meu patrimônio de uma semana para outra, vendendo a 50%, 60% do que valia para pegar o dinheiro rápido. Então eu tinha apartamento na Barra da Tijuca, tinha meus carros, tinha terrenos, eu peguei tudo. Em uma semana eu vendi todo o meu patrimônio com o ideal de vou limpar meu nome.
Mas você vê como é a cabeça, né? Porque a dívida você já tinha. Pra que vender rápido? Então, Pra que queimar é a logo, falta de né? mentoria, é a falta de convivência com pessoas que entendem. Tem até um ponto sobre isso, né? Outro dia me perguntaram sobre a situação do Brasil hoje. Porque lá atrás, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, o Paulo Guedes falava, não, a gente vai pagar muito da dívida pública, vamos vender 1 trilhão em imóveis. Só que hoje o Brasil tem um problema de fluxo, porque o Estado ele gasta muito mais do que arrecada. Aí você pega e vende estoque, você pode pagar a dívida, mas no mês seguinte o problema continua. Porque você não foi na causa, você foi só na o cartão consequência. de crédito. A dívida. É, O exatamente. negócio continua lá. Seria a mesma coisa que dentro de uma família, por exemplo, você gasta mais do que você ganha, e aí você fala, vou vender a prataria que a vovó deixou de herança, aí você paga a dívida, mas no mês seguinte a dívida vai Porque continuar. a tua crescendo. dinâmica é gastar mais do que ganha. Exatamente. Né? Agora eu achei engraçado que você fez assim: o governo arrecada e gasta. O governo arrecada. É, o arrecado é assim, só que o Arrecada gasta e gasta. é desse tamanho. Por isso que eu digo para as pessoas: não importa o quanto entra de dinheiro, você tem que prestar atenção no quanto sai. Bom, eu vou até aproveitar. Chegamos no fundo do poço, porque eu queria que a Patrícia fosse pro fundo do poço também, para depois a gente mostrar como é que foi a recuperação. Aqui é o fundo do poço. Aqui eu vou entrar em depressão, aqui eu vou passar por ameaças, É. aqui eu vou tomar decisões sérias na vida. Esse aqui é o fundo do poço. Quando eu quebrei, comecei a ser processado e vendi todo o meu patrimônio, eu fui morar numa casa assim vergonhosa de aluguel, vergonhosa mesmo, uma entrada assim de uma comunidade. Na época eu só tinha 2 filhos. Hoje eu tenho 4. Só 2? Hoje eu tenho 4. É relativo, né? Tudo é muito, né? Eu sou um cara abundante e próspero, né? Não vamos brincar com isso. Não. Eu vou sair fazendo filho. Aí, e todo mundo pergunta, mas com a mesma mulher? Eu falei, só tive essa, só tem essa. Então, Ah, mas fechou agora, né? agora a gente fechou. Fechou porque eu não tenho mais condições emocionais. Então, eu só tinha 2 filhos na época. A gente passou por muita vergonha, muita humilhação. A gente foi muito caluniado. Muita gente inventava a história da gente. Então, Normal. o ataque emocional era muito forte. E as pessoas são muito criativas, gente. Vocês têm que ver como elas são criativas. São criativos. Muita gente que tentou me destruir no nível máximo. Pensa no nível hard, assim, de destruição. Hoje, bate na minha escola e fala assim, rapaz, sempre acreditei em você, cara, tamo junto. É impressionante, cara. Isso parece coisa de filme. As pessoas ficaram 2 anos tentando me destruir, viram que eu já tava peso morto, e veio pra me destruir de vez. Acho que elas não percebem. Não, elas não... Eu acho que é isso. Não é nem que elas são falsas, não. É que elas não se dão conta do que fizeram. Na merda que Bom, a situação foi muito parecida. Todo mundo começou a inventar história. As histórias horrendas, né? O pessoal vai inventando história. Uso de drogas também. Não, tudo que você imaginar. Eu me cerquei de 2, 3 pessoas que me ajudaram muito. É muito importante quando você está endividado, você ter suporte emocional. A parte emocional fica em frangalhos, né? Pelo que a gente viu aqui nos 2 casos. Porque o telefone toca, você sabe que é cobrança, você já começa a tremer, você já começa, meu Deus. Mas só que você tem que atender. Um dos maiores conselhos que eu dou é o seguinte: na dívida é que você tem que ser homem mesmo. Então, ligou, atende. Eu atendia com medo, tremendo, mas atendi e falei assim, olha, eu tô te devendo. O cara me xingando, eu vou te matar, eu sei que você vai me matar, mas não tem como te pagar. Eu falava a mesma coisa, eu sei, mas pera um pouquinho. Eu não tenho como te pagar. Mas se você quiser, eu vou aí, assino uma promissória, a gente negocia em 12 vezes. Eu atendia todo mundo, não mudei de telefone, não mudei de endereço. Né? Eu já estava nessa casa de aluguel. E todo mundo sabia onde eu morava, todo mundo me cobrava e eu atendia todo mundo. Agora, eu fiquei um tempo em estado de choque em casa. Nesse tempo, eu aumentei muito a minha fé. E eu tive um insight em uma das minhas orações. Você já era religioso antes e ficou mais ainda no processo? Foi assim? Eu nasci dentro de igreja. Só que meu relacionamento era muito tipo assim... meu pai me levou para isso. Nessa época aí da quebra, eu conheci a Bíblia de verdade. Eu fiz todos aqueles testes, eu passei pelo período da negação, não, isso é tudo mentira, Deus não existe, a Bíblia não é... Se fosse, eu não estaria passando por isso. Passei por todas as Você experiências. não faz nada que tá escrito, mas depois a culpa é tua, né? E passei por essas experiências até que eu tive minhas próprias experiências. E aí a minha fé aumentou muito. Nesse período que eu estava em várias orações, assim, eu tive um insight, porque tem uma passagem bíblica que Moisés fala assim, não tem mais jeito. E aí Deus fala para Moisés, o que você tem na mão? Eu falo, eu tenho um cajado, então usa o cajado. E aí eu falei isso para a Janine, minha esposa, falei, o que a gente tem na mão? Ela falou, Tiago, a única coisa que você tem é o diploma do mestrado.
Eu tinha feito, na época que eu estava no auge lá da empresa, um mestrado nos Estados Unidos em Business e Coaching. Mas mestrado na universidade, 1 ano e meio nos Estados Unidos e tal. Eu tinha esse diploma. Falei, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. Eu sempre falei bem em público, justamente por causa da igreja, que geralmente você tem muito acesso a isso, né? A tocar em público, a falar em público. Eu tinha já essa habilidade natural de falar em público. E aí eu montei um curso totalmente quebrado. Eu tinha 580 amigos no Facebook. E falei, ó, curso com o Thiago Brunet, eu te ensino o que você tem que fazer para não quebrar na vida. Como suportar emocionalmente as pressões. Tudo que eu estava passando eu botei ali. Eu lembro que eu sempre fui um cara que defendi muito a verdade, né? Então eu falei assim, eu vou botar tudo, só o que eu posso realmente oferecer pro cara. Aí eu botava lá embaixo, mestre em coaching pela Florida University e tal. Nunca tinha praticado isso na vida, mas era o diploma que eu tinha. E aí eu comecei a anunciar no Facebook e 12 ou 13 pessoas acreditaram e foram. E tinha muita gente boa, foi um diretor de Petrobras. Eu usei o nome coach na época que estava na novidade. A gente alugou uma salinha para dar esse curso ali no Cita América, ali na Barra. E a gente ia dirigindo com o carrinho todo ferrado que a gente já tinha desfeito de todo o patrimônio. Janine armava o café e eu ficava de terno e gravata dentro para passar credibilidade esperando os alunos. Foram 3 dias dando aula, eu nunca tinha dado aula na vida, dando aula de 8 da manhã às 8 da noite. Eu estava em estado de choque, eu chegava em casa em estado de choque. Quando acabou o curso, eu falei, Janine, e aí, sobrou algum dinheiro? Que a gente ia pagar a apostila, não sei o quê. Ela fez todas as contas, falou, Thiago, pagamos todo mundo, todos os fornecedores, e sobrou 20 mil reais. Eu falei, 20 mil reais? Bastante. Eu falei, é muito dinheiro. Ele descobriu o nosso negócio. Eu amo fazer isso, eu sei fazer isso, e dar dinheiro. E o grande lance foi que é o seguinte, antigamente eu tinha que trabalhar e o dinheiro que entrava na conta não era meu. Era muito fornecedor, passagem aérea, não sei o quê. Hoje em dia não, se entrou na conta já é nosso. Aí nessa época eu procurei o Dr. Augusto Cury, que eu já tinha te conhecido na época da agência, que eu levei ele para Israel. Falei, doutor, estou pensando em escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal, o senhor sabe minha situação, ele sabia que eu estava quebrado. E eu preciso de ajuda, e ele me ajudou. E aí eu escrevi o livro Rumo ao Lugar Desejado. Eu vendi 52 mil livros do Rumo ao Lugar Desejado a R$40 debaixo do braço. Ia de lugar em lugar, de casa em casa, de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu e Janine, minha esposa, não vendendo esse livro. A gente vendeu 42 mil livros. Então, foi 52 mil livros. Foi uma revolução financeira pra gente. E contando essa história, que quebrou. Exatamente. E eu falava, tô saindo disso e você ainda tá me ajudando. Comecei a dar palestra.